como o Espírito Santo destrói a inveja e as maldições que te cercam hoje. A inveja que alguém sente por você pode ser o veneno mais silencioso que existe. Ela não se mostra de forma aberta, não carrega sempre palavras duras ou gestos violentos, mas se infiltra de maneira quase invisível, como uma sombra que cresce sem ser percebida. Muitas vezes você acredita que sua vida está travada apenas por causa de escolhas erradas ou circunstâncias, quando na verdade há algo muito mais profundo acontecendo. Forças espirituais que se levantam contra você, alimentadas pela inveja de outros. Essa inveja não é apenas um sentimento humano. Ela é uma brecha aberta para maldições, para correntes invisíveis que tentam paralisar sua caminhada. É por isso que entender como o Espírito Santo age contra esse veneno é essencial. Porque ele não é apenas um consolo. Ele é a força que destrói o que foi armado contra você. Pare e pense. Quantas vezes você já sentiu que alguém próximo carregava um olhar estranho, um comentário escondido por trás de um sorriso, uma palavra que parecia elogio, mas vinha carregada de peso? Isso não é só impressão. Muitas vezes o coração humano, dominado pela inveja, gera um ambiente espiritual pesado. E é exatamente aí que entra a batalha que você talvez nunca tenha percebido. Existe um confronto acontecendo por trás da cortina da realidade visível. Um confronto em que a inveja é usada como arma, como flecha lançada contra a sua paz. Essas flechas não deixam marcas no corpo, mas ferem o espírito, drenam a alegria, criam barreiras que você não entende de onde surgem. A verdade é que a inveja abre espaço para algo maior. A maldição. A maldição não é apenas uma palavra dita em raiva, mas todo pensamento, desejo ou sentença negativa que é lançado contra você. Cada vez que alguém alimenta sentimentos obscuros a seu respeito, cria-se uma atmosfera que pode te atingir se você não estiver protegido. E é nesse cenário sombrio que a ação do Espírito Santo se torna tão poderosa. Ele não só identifica o veneno, ele o transforma em pó. Onde o inimigo tentou prender, ele liberta. Onde lançaram palavras de derrota, ele ergue palavras de vida. Onde desejaram queda, ele levanta e fortalece. O mais impressionante é que o Espírito Santo age sem precisar anunciar. Ele não faz alarde, não mostra espetáculo humano. Ele trabalha no oculto, destruindo no silêncio o que foi tramado contra você. Talvez você nem perceba de imediato, mas enquanto você dorme, enquanto você caminha distraído, ele está quebrando correntes invisíveis. Ele desmonta as armadilhas antes que você pise nelas. Neutraliza setas antes que atinjam seu coração. É uma ação constante, invisível, mas absolutamente real. E quando você olha para trás, percebe que aquilo que deveria ter te destruído simplesmente não prosperou. Agora imagine isso acontecendo em sua vida. Imagine toda a inveja acumulada contra você se desfazendo como poeira levada pelo vento. Imagine as maldições silenciosas sendo rasgadas e reduzidas a nada. Imagine cada palavra de derrota sendo anulada antes mesmo de chegar até você. Essa é a promessa de quem caminha com o Espírito Santo. Nenhuma arma forjada prospera, nenhum desejo maligno permanece, nenhuma inveja encontra lugar. Mas não pense que isso é apenas uma proteção externa. O Espírito Santo também entra nas áreas mais profundas do seu coração, porque a inveja, além de vir de fora, pode nascer dentro de você, e quando nasce dentro, ela é ainda mais destrutiva, porque corrói sua fé, paralisa seus sonhos e abre espaço para que você mesmo se amaldiçoe com pensamentos de incapacidade e comparação. É por isso que o Espírito Santo não apenas destrói a inveja que te cerca, ele purifica o que tenta brotar em você. Ele te dá clareza para enxergar que sua vida não precisa se medir pela vida dos outros, que seu propósito não se perde diante do sucesso alheio e que sua identidade é única diante de Deus. Você percebe como isso muda tudo? Não se trata apenas de ser protegido, mas de ser transformado. Não é só sobreviver ao ataque, é aprender a viver acima dele. É compreender que enquanto as pessoas se perdem em sentimentos pequenos,
O Espírito Santo te levanta para um nível maior, onde a inveja não te prende e as maldições não têm força. É nesse lugar que você começa a experimentar verdadeira liberdade espiritual, uma liberdade que não depende de circunstâncias, mas da presença que te envolve. E agora que você entende esse princípio, precisa estar atento. Porque o primeiro passo para vencer a inveja e as maldições é reconhecer que elas existem e que você não pode lutar sozinho contra elas. Só o Espírito Santo tem o poder de anular completamente essas forças. É Ele quem entra nas brechas, quem fecha as portas abertas, quem protege sua mente dos pensamentos obscuros, quem fortalece seu coração contra as setas lançadas. Sem Ele, você pode até tentar resistir, mas será como enfrentar uma tempestade desarmado. Com Ele, porém, cada vento contrário se torna apenas mais uma prova do poder que te sustenta. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Este é o momento em que o Espírito Santo começa a abrir seus olhos para o invisível, para mostrar que a inveja que parecia tão grande diante de você é nada diante do poder dele. Este é o momento em que você começa a enxergar não só a batalha, mas também a vitória que já está sendo construída. A inveja não é apenas um sentimento humano que passa despercebido em olhares ou comentários. Na realidade espiritual, ela funciona como uma arma que abre brechas, como uma porta escancarada para forças que você não enxerga, mas que atuam contra você. O que muitos não entendem é que o coração cheio de inveja não apenas consome quem sente, mas também gera correntes invisíveis que tentam prender a vida da pessoa que é alvo. Esse veneno espiritual se transforma em palavras lançadas no oculto, em desejos de queda, em pensamentos impregnados de amargura. E cada palavra dita com a intenção de diminuir ou derrubar alguém é como uma flecha lançada no mundo espiritual, uma maldição silenciosa que tenta encontrar morada. Quantas vezes você já sentiu um ambiente pesado, uma atmosfera estranha quando entrou em certo lugar ou esteve perto de determinada pessoa? Muitas vezes isso não tem explicação lógica, mas revela exatamente como funciona o campo espiritual. A inveja cria uma energia de opressão, um peso que vai além da emoção. É como se uma corrente invisível estivesse tentando se enrolar em volta da sua vida, travando seus passos, sem que você perceba de onde vem a resistência. Você trabalha, se esforça, sonha, mas parece que algo sempre bloqueia. Esse bloqueio muitas vezes não tem nada a ver com incapacidade ou má sorte, mas com setas invisíveis disparadas pela inveja. Os maiores exemplos disso não estão apenas em experiências modernas, mas também nas Escrituras. Pense em José, que foi vendido pelos próprios irmãos por causa da inveja de seus sonhos. Ou em Saul, consumido pela inveja de Davi, a ponto de persegui-lo até desejar a sua morte. Esses relatos não são apenas histórias antigas, mas revelações atemporais de como a inveja abre espaço para correntes espirituais perigosas. A Bíblia mostra que o ciúme e a inveja sempre se transformam em ações que buscam destruir o outro, e quando essas ações não encontram força física, elas se manifestam como palavras e desejos negativos que carregam peso espiritual. É importante entender que as maiores correntes não estão visíveis. Muitas pessoas acreditam que só existe maldição quando há um ritual explícito, quando alguém faz algo declarado. Mas a verdade é que o coração humano, dominado pela inveja, já é capaz de gerar uma atmosfera de maldição. Não é preciso um feitiço para que sua vida seja atingida por uma palavra maldosa, dita com intenção de destruição. Não é necessário um ritual formal para que a inveja cause danos, basta que ela seja alimentada em silêncio, e já se cria uma porta de entrada para forças que se opõem ao plano de Deus. Quando você começa a perceber esse funcionamento, tudo muda. Aqueles momentos de paralisia, aqueles ciclos de frustração que pareciam não ter explicação começam a se revelar por trás da cortina. Não é apenas um conjunto de coincidências. Existe uma batalha acontecendo. E o alvo muitas vezes é você. Porque quanto maior o propósito que Deus colocou na sua vida, maior também a inveja que se levanta contra você. E não se engane,
A inveja não vem apenas de inimigos declarados, mas muitas vezes nasce dentro da própria família, entre amigos próximos, ou em pessoas que sorriem para você enquanto secretamente desejam a sua queda. Esse é o inimigo oculto que muitos ignoram, porque é mais fácil acreditar que os problemas vêm apenas do acaso do que enxergar a raiz espiritual que os sustenta. Mas quando o Espírito Santo começa a abrir os olhos, você percebe que aquilo que parecia apenas hostilidade humana é, na verdade, uma trama invisível que tenta aprisionar sua vida. O Espírito Santo expõe o que estava escondido. Ele traz à luz aquilo que antes era apenas sensação estranha, mostrando que a inveja não é inofensiva, mas uma brecha real que precisa ser fechada. E aqui está a revelação. Se a inveja é a arma, a maldição é a corrente. E ambas só têm poder quando permanecem ocultas. O inimigo atua no silêncio, porque sabe que a ignorância é sua maior aliada. Mas quando você entende a dimensão espiritual da inveja, quando percebe que não está lidando apenas com emoções humanas, mas com forças que se alimentam delas, você dá o primeiro passo para a libertação. A exposição é o início da vitória, porque o que é revelado não pode mais dominar da mesma forma. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem se incomodar tanto com sua alegria? Já percebeu como certos olhares não suportam ver sua conquista? Esses sinais não podem ser ignorados. São manifestações da inveja que muitas vezes você tenta justificar ou minimizar, mas que têm um peso real. E o Espírito Santo hoje te mostra que ignorar esses sinais é se colocar em risco, porque o inimigo atua justamente quando você acha que nada de sério está acontecendo. Por isso, reconhecer o inimigo oculto é fundamental. Não para gerar medo, mas para trazer consciência de que a batalha é real e de que você não está sozinho nela. Quando você entende como a inveja funciona, você para de tratar como simples ciúmes ou como pequenos ressentimentos e passa a enxergar como armas lançadas no espiritual. E é só assim que você se posiciona para vencer. O Espírito Santo não é apenas uma força de consolo que acalma corações aflitos. Ele é a presença viva de Deus que age no invisível, desmontando as estruturas que foram erguidas contra você. Enquanto a inveja se transforma em setas silenciosas e a maldição tenta se firmar como corrente, o Espírito Santo entra em cena com um poder que não apenas protege, mas desfaz, destrói, anula cada obra tramada no oculto. O movimento dele é diferente de tudo o que o ser humano pode conceber, porque não depende de estratégias humanas, não precisa de visibilidade, não exige palco. Ele atua nas dimensões invisíveis, onde os olhos não chegam e onde as mãos não tocam, quebrando raízes que você nunca imaginou existir. O processo é profundo. Primeiro, o Espírito Santo revela o que estava escondido. Ele expõe as intenções ocultas, mostra quem realmente deseja sua queda, revela ambientes espirituais carregados que antes você ignorava. Ele abre seus olhos para que você entenda que muitas batalhas não são físicas, mas espirituais. Essa revelação é poderosa, porque a verdade sempre desarma o inimigo. O que estava camuflado se torna claro, e ao ser revelado, perde força. Depois, ele corta as raízes da inveja. Imagine uma planta venenosa que cresce debaixo da terra, invisível, mas cujas folhas já começam a sufocar tudo ao redor. O Espírito Santo não apenas arranca o que se vê, mas vai até as raízes escondidas no solo e as destrói. Isso significa que ele vai à origem das maldições, a fonte da inveja que foi lançada contra você, e ali desfaz toda a obra. Não sobra resquício, não sobra rastro, não sobra alimento para que a inveja continue crescendo. Em seguida, ele quebra pactos e palavras negativas. Palavras têm peso no mundo espiritual. Uma maldição lançada, um desejo maldoso, uma sentença falada em raiva, não desaparecem sozinhos, ficam como correntes tentando se prender. Mas o Espírito Santo entra como fogo que consome o que foi dito contra você. Ele desfaz alianças ocultas, quebra pactos que foram feitos em silêncio contra a sua vida, rasga decretos espirituais que tentavam te amarrar,
Nada resiste ao poder dele, porque onde ele entra, tudo o que não vem de Deus é destruído. E há algo ainda mais profundo. O Espírito Santo não trabalha apenas contra a inveja externa, ele também purifica a inveja interna. Porque se você observar bem, perceberá que o coração humano é terreno fértil para esse sentimento. Quantas vezes você mesmo já se comparou com alguém e sentiu o peso de desejar o que não era seu? Quantas vezes a comparação roubou sua paz, fez você acreditar que estava em desvantagem, que não tinha valor? Esse veneno também precisa ser tratado, e o Espírito Santo age dentro de você, limpando sua mente, libertando seu coração da necessidade de se medir pela vida dos outros, mostrando que sua identidade é única e intransferível. Quando ele faz esse movimento, a inveja deixa de ser ameaça em qualquer direção. Nem a que vem de fora encontra espaço, nem a que tenta nascer dentro de você cria raízes. Essa é a vitória completa. Você não apenas é protegido, você é transformado. Você não apenas sobrevive às setas, você aprende a andar em um nível onde as setas não têm mais alcance. E esse é o poder que o Espírito Santo deseja manifestar em sua vida hoje. Pense nisso. A inveja tenta te paralisar, mas o Espírito Santo te impulsiona. A maldição tenta te prender, mas o Espírito Santo quebra as correntes. O inimigo tenta te sufocar em silêncio, mas o Espírito Santo sopra vida em você. Não existe escuridão capaz de resistir à luz dele. Não há veneno capaz de permanecer quando ele entra. Não há palavra negativa capaz de prosperar diante da voz de Deus, que declara bênção sobre a sua vida. E talvez agora você esteja percebendo que muitas situações que pareciam inexplicáveis já estavam sendo tratadas pelo Espírito Santo sem que você soubesse. Aquela porta que se fechou e parecia injustiça, mas que na verdade foi livramento. Aquela amizade que se rompeu e parecia perda, mas que era libertação. Aquele peso que saiu do seu coração sem motivo aparente, mas que foi a mão dele destruindo o que tinha sido lançado contra você. Esse é o movimento dele, silencioso para os olhos humanos, mas estrondoso no mundo espiritual. E quanto mais você se entrega, mais você percebe. Porque o Espírito Santo não quer apenas te defender, ele quer te ensinar a caminhar com ele. Ele quer te dar discernimento, sensibilidade, clareza para perceber quando algo está fora do lugar. Ele quer te conduzir a um nível em que você não apenas é protegido, mas também é usado para desfazer correntes na vida de outros. Porque quem é cheio do Espírito Santo se torna não apenas testemunha, mas instrumento do poder de Deus. É assim que o movimento do Espírito Santo se manifesta, revelando, cortando, quebrando e purificando. Ele não deixa espaço para o veneno da inveja, não permite que maldições se firmem, não aceita que o coração fique preso em comparações. Ele destrói o que te cerca e ao mesmo tempo te transforma por dentro. E quando você entende isso, passa a enxergar que a verdadeira vitória não está em resistir sozinho, mas em permitir que o Espírito Santo seja a força que luta por você. Os sinais de que o Espírito Santo está destruindo as correntes da inveja e das maldições ao seu redor não são vagos nem abstratos. Eles se manifestam de forma concreta na sua vida. O primeiro sinal é a separação. Pessoas que antes estavam muito próximas, mas que secretamente alimentavam inveja ou sentimentos de destruição contra você, começam a se afastar. De repente, amizades se rompem, ciclos terminam, caminhos se desviam sem explicação aparente. Muitas vezes você se entristece com essas perdas, mas na verdade o Espírito Santo está limpando o terreno, retirando quem não deveria estar ao seu lado, removendo influências que só serviriam como portas abertas para mais maldições. A separação que dói, na verdade, é a libertação. Outro sinal poderoso é a abertura de caminhos que estavam travados. Situações que pareciam presas em um labirinto de frustrações começam a se destravar de forma quase milagrosa. Negócios que nunca iam adiante começam a prosperar. Relacionamentos parados encontram clareza. Projetos esquecidos voltam à vida. Não é coincidência. O Espírito Santo
Ao desfazer as correntes, abre espaço para que a vida flua. O que estava represado pela inveja alheia e pelas palavras de maldição é liberado. E você sente que as coisas começam a andar em uma velocidade que não existia antes. É como se o vento mudasse de direção e, em vez de soprar contra você, começasse a te empurrar para a frente. Há também o sinal da paz que não se explica. Quando a inveja e as maldições estão atuando, a alma vive inquieta, pesada, como se algo sugasse suas forças. Mas quando o Espírito Santo entra em ação e começa a quebrar essas correntes, uma paz sobrenatural invade sua vida. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado por completo, dentro de você, algo já está diferente. É como se o peso tivesse sido retirado dos ombros, como se a opressão tivesse se dissipado no ar. Essa paz não depende do que está acontecendo ao redor, mas vem do Espírito que habita em você e que já começou a vencer a batalha em seu lugar. Outro sinal é o despertar de um discernimento espiritual aguçado. O Espírito Santo não apenas te liberta, mas também abre seus olhos para perceber o que antes você ignorava. Você começa a identificar olhares, palavras e ambientes que carregam inveja. Situações que antes você justificava ou achava normais agora se revelam como portas que não podem mais ser abertas. Essa clareza é a ação direta do Espírito, mostrando que você não deve mais se expor a determinadas pessoas ou lugares, ensinando a guardar sua mente e coração contra novas investidas. O discernimento é uma arma poderosa que impede que você volte a cair nas mesmas armadilhas. Também há mudanças no ambiente à sua volta. Sua casa, seu trabalho, seus relacionamentos começam a se transformar. O lugar que antes parecia sufocante passa a carregar leveza. O espaço que antes era marcado por brigas constantes se torna terreno de entendimento. Até mesmo pessoas que nunca tinham respeito por você começam a te olhar de forma diferente. Isso acontece porque quando o Espírito Santo destrói maldições e invejas, ele muda a atmosfera. Onde havia trevas, ele coloca luz. Onde havia hostilidade, ele estabelece ordem. Onde havia caos, ele planta equilíbrio. Um sinal mais profundo ainda é a reordenação de prioridades no seu coração. Muitas vezes as maldições e a inveja não apenas tentam te parar de fora, mas também querem bagunçar seu interior, te fazendo perder o foco, correr atrás de coisas que não alimentam sua alma, buscar a aprovação de quem nunca vai reconhecer seu valor. Quando o Espírito Santo age, ele realinha seu coração com aquilo que realmente importa. Você passa a ter clareza de propósito, não se deixa levar por comparações, aprende a descansar no tempo de Deus e não no desejo de provar nada a ninguém. Esse realinhamento é libertação pura, porque você deixa de ser escravo do olhar alheio e passa a caminhar com os olhos fixos no que o Espírito te mostra. E por último, mas não menos importante, há o sinal da vitória em áreas específicas. Aquilo que parecia impossível de mudar começa a dar frutos. Uma enfermidade que te aprisionava dá sinais de cura. Uma dívida que parecia impagável encontra solução. Uma porta que estava fechada por anos de repente se abre. Esses acontecimentos não são meros acasos. Eles são testemunhos vivos de que a inveja e as maldições foram quebradas e que agora você pode avançar sem os pesos que te seguravam. Esses sinais não são invenções. São realidades espirituais que se manifestam quando o Espírito Santo entra em ação. Eles mostram que a batalha invisível não apenas existe, mas que a vitória também é invisível no início, até se revelar de forma incontestável na sua vida. Talvez você já tenha sentido o peso de olhares que não celebravam sua vitória, de palavras carregadas de ironia, disfarçadas de elogio, de silêncios que mais pareciam acusações. Talvez já tenha enfrentado dias em que tudo parecia travado sem motivo, como se forças invisíveis estivessem segurando suas mãos. E talvez no fundo, você tenha se perguntado: será que existe algo além do que eu posso ver? O Espírito Santo responde: sim, existe uma batalha real acontecendo ao seu redor, e ela não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que tentam roubar seu destino.
É por isso que ele não age apenas no externo, mas também no interno, porque a transformação que ele produz começa em você e depois se estende para fora. O primeiro movimento dessa transformação é o reposicionamento da sua identidade. Quando o Espírito Santo age, ele te lembra que você não é definido pela inveja dos outros, nem pelas maldições lançadas contra você. Ele te faz compreender que sua vida não é refém de comparações, porque sua identidade vem de Deus. Isso muda radicalmente a forma como você enxerga a si mesmo. Você para de viver preso à necessidade de aprovação, deixa de medir sua caminhada pela régua alheia e aprende a viver pela certeza de que é escolhido, separado e amado pelo Criador. Essa consciência é libertadora, porque te retira das amarras invisíveis que o inimigo tenta colocar em sua mente. Depois, o Espírito Santo te ensina a se posicionar. Ele não destrói apenas o que está fora, ele te dá armas para permanecer firme. Ele te mostra como orar com autoridade, como declarar vida onde outros declararam derrota, como invocar a presença de Deus em cada ambiente. Ele te ensina a não aceitar qualquer pensamento como verdadeiro, mas a confrontar ideias que tentam plantar medo, insegurança ou comparação. Essa postura espiritual transforma a maneira como você lida com os ataques invisíveis. Você não reage mais como vítima, mas se posiciona como alguém que já tem vitória garantida. Outra transformação acontece no modo como você enxerga os ciclos da sua vida. Muitas vezes, quando a inveja e as maldições atuam, você sente como se estivesse preso em um círculo de repetições, como se sempre terminasse no mesmo lugar. Mas quando o Espírito Santo age, ele quebra ciclos e inaugura novos caminhos. Ele te mostra que há estações diferentes preparadas para você, e que cada rompimento não é sinal de fracasso, mas de avanço. A compreensão de que Deus está no controle muda o desespero em confiança e o medo em coragem. E há algo ainda mais profundo. O Espírito Santo não só muda sua percepção, ele muda seus frutos. Antes você podia até estar se esforçando, mas seus resultados eram pequenos, porque as correntes espirituais te seguravam. Agora, liberto, você começa a produzir mais do que esperava. Seus relacionamentos são mais saudáveis, suas escolhas mais assertivas, sua mente mais clara. Isso é transformação prática, visível, palpável. Quem olha percebe. O Espírito Santo não age apenas em sua consciência. Ele age em sua história, deixando marcas de mudança que ninguém pode negar. Essa transformação é um processo contínuo. A cada passo, ele revela algo novo, cura algo que estava ferido, fortalece áreas que estavam vulneráveis. Você passa a viver com mais discernimento, mais coragem e mais fé. E quando alguém tenta lançar inveja ou maldição contra você novamente, já não encontra espaço, porque sua vida está guardada e enraizada na presença do Espírito. É como se um muro invisível de proteção tivesse sido erguido ao seu redor, não apenas te defendendo, mas também irradiando luz que dissipa a escuridão. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, em meio a um processo de libertação. Talvez você já tenha notado mudanças pequenas, sinais de que algo está acontecendo dentro e fora de você. Não ignore. Reconheça. É o Espírito Santo transformando sua vida, não apenas para te libertar, mas para te elevar a um nível de autoridade espiritual, onde nada do que foi lançado contra você prospera. Essa é a promessa para aqueles que escolhem caminhar com Ele. Imagine cada palavra negativa, cada olhar carregado de inveja, cada desejo oculto de destruição contra você sendo dissolvido no ar como fumaça diante do vento. Imagine correntes invisíveis sendo quebradas com um estrondo que só o mundo espiritual pode ouvir. Esse é o clímax da ação do Espírito Santo. Ele não apenas protege, ele destrói por completo aquilo que foi levantado contra você. O que parecia indestrutível se desfaz num instante quando a presença dele invade. Onde havia sombra, surge luz intensa. Onde havia medo, nasce coragem. Onde havia peso, a alma encontra leveza. Nesse momento, você percebe que a batalha nunca foi justa.
Porque de um lado havia inveja humana, maldições lançadas no silêncio, forças tentando te prender. Do outro havia o Espírito Santo, a própria presença de Deus, que não apenas reage, mas antecipa, desfazendo obras antes mesmo que se manifestem. Você entende que não está sozinho, que nunca esteve, e que enquanto você se preocupava com o que poderia dar errado, ele já estava decretando vitória em seu favor. O clímax espiritual acontece quando o invisível se torna perceptível em sua vida. É quando portas se abrem de maneira tão clara que você reconhece. Não foi esforço humano, foi intervenção divina. É quando pessoas que te desejavam mal caem em silêncio, sem força para continuar, porque a presença do Espírito te envolve como muralha. É quando pensamentos que antes te aprisionavam simplesmente perdem espaço, porque a voz dele é mais forte do que qualquer acusação. Esse é o ponto em que a vitória deixa de ser apenas promessa e se torna experiência. O Espírito Santo não deixa rastros do que foi quebrado. Ele não apenas abre uma brecha nas correntes, ele despedaça o ferro. Ele não apenas empurra o veneno para longe, ele o transforma em nada. Ele não apenas cala o inimigo, ele faz o inimigo fugir em retirada. E você percebe isso em cada detalhe da sua vida. O que antes te causava medo agora se torna testemunho. O que antes te fazia se sentir pequeno, agora se torna motivo para exaltar o poder de Deus. O ápice dessa experiência é a certeza inabalável de que nenhuma inveja resiste, nenhuma maldição permanece, nenhuma obra contra você prospera. Essa certeza não vem de autoconfiança, mas da convicção de que o Espírito Santo está em você e com você. Essa convicção te dá ousadia para caminhar em lugares que antes você evitava. Te dá força para enfrentar situações que antes te paralisavam. Você não se vê mais como vítima, mas como alguém guardado, sustentado e impulsionado pelo poder de Deus. E é nesse ponto que o clímax espiritual se transforma em marco de vida. Porque você nunca mais olha para as situações da mesma forma. Você entende que não importa quem inveja, quem amaldiçoa, quem deseja sua queda. O que importa é quem está ao seu lado. E quando o Espírito Santo está com você, nada mais tem autoridade sobre sua vida. Ele é o sopro que desfaz a fumaça, o fogo que consome as correntes, a luz que dissipa as trevas. Ele é o ponto final em toda a obra que foi levantada contra você. Quando você aceita essa verdade, começa a caminhar em uma nova dimensão. Já não teme os olhares que te cercam, já não se abala com as palavras lançadas, já não perde noites pensando nas intenções escondidas. Você sabe que cada passo seu é guardado, cada luta é acompanhada, cada batalha já tem vitória decretada. Essa é a experiência que muda não apenas sua fé, mas sua forma de existir. Você passa a andar com a consciência de que o Espírito Santo não apenas quebra correntes, mas te conduz para além delas. Quando o Espírito Santo entra, nenhuma inveja permanece, nenhuma maldição resiste. Essa é a verdade que sustenta sua vida a partir de agora. Se essa mensagem alcançou o seu coração, não aguarde apenas para você. A palavra que liberta não foi feita para ser escondida, mas para ser compartilhada. Porque existem pessoas ao seu redor que também estão presas em correntes invisíveis e precisam ouvir o que o Espírito Santo está revelando hoje. Quando você decide dividir essa verdade, você se torna instrumento de libertação para outros, e o mesmo poder que está agindo em sua vida começa a tocar quem ainda caminha na escuridão. É hora de agir. Permita que o Espírito Santo continue quebrando correntes na sua história. Abra espaço para que ele ocupe cada área, desde os pensamentos que você guarda até as palavras que você fala. Não basta ouvir, é preciso escolher caminhar sob essa presença. E essa caminhada se fortalece quando você permanece conectado a conteúdos que edificam, que revelam, que te chamam para perto de Deus. É por isso que eu te convido agora a se inscrever neste canal, a ativar as notificações e a não perder as próximas mensagens. Porque o Espírito Santo tem mais para te revelar, e cada passo dessa jornada pode ser a chave que destrava áreas que ainda estão presas.
Não se trata apenas de assistir a um vídeo, mas de entrar em um processo contínuo de transformação. Hoje você aprendeu como o Espírito Santo destrói a inveja e as maldições que te cercam. No próximo conteúdo, ele vai expor outras verdades ocultas que talvez estejam travando sua vida sem que você perceba. Você não pode perder, porque cada revelação é parte da sua libertação. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa. Pode ser um amigo que vive oprimido por comparações, um familiar que enfrenta ciclos de fracasso, alguém que sempre se pergunta por que nada dá certo. Seja o canal de Deus para que essa pessoa conheça a verdade que já está transformando a sua vida agora. E guarde no coração essa certeza. O Espírito Santo é maior do que qualquer inveja, mais poderoso do que qualquer maldição, mais forte do que qualquer arma forjada contra você. A batalha é real, mas a vitória já está garantida. Caminhe com fé, permaneça firme e deixe que Ele seja a luz que guia seus passos. Agora é com você. Decida não apenas ouvir, mas viver essa realidade. Decida não apenas acreditar, mas se posicionar. O Espírito Santo já começou a agir, e o que ele iniciou hoje será levado até o fim.